Obrigado, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero também devolver, retribuir, seria a melhor palavra, alegria, né? E a honra de estar aqui com vocês novamente. Os pastores dessa igreja, o Ari e a Simone, são amigos de muitos anos, né? De muitos anos, e a gente tem muita alegria nessa parceria. É algo que Deus nos deu, porque Deus diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, não é isso? E nós temos essa amizade há muito tempo. Eu quero parabenizar vocês aqui como igreja também, uma igreja tão linda, né? Vocês querem que eu use o microfone? É melhor usar outro microfone? Ele está meio, ele está muito cristão, né? Tá bom, sem problema. Está desviado? Aí, melhorou. Maravilha. Liberto? Amém, queridos. Glória a Deus. Muito obrigado, então, por essa honra, por essa oportunidade de estarmos aqui, compartilharmos a palavra de Deus. É o que nós fazemos com muita alegria. E vamos orar para que o Senhor nos guie em tudo que a gente for falar essa noite aqui. Eu tenho certeza que, como já foi orado, como já foi profetizado, a palavra de Deus vai encontrar os nossos corações, amém? Só que nós temos sempre que ter uma postura de terra boa. Temos que ser terra boa, porque a terra boa, quando uma semente é lançada, ela vai fazer com que a semente morra, germine, cresça, dê fruto. Então que você receba a palavra de Deus com mansidão no seu coração, porque ela é poderosa para transformar a minha vida e a sua, amém? Fecha seus olhos aí um pouquinho, glória a Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua boa mão sobre nossas vidas, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos salvou. Nós somos gratos, Pai, por esse sangue bendito que nos lavou, que nos purificou, que, segundo a tua palavra, nos tornou justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele a justiça de Deus. Não existe mais condenação para os teus filhos. Os seus filhos não são mais chamados de pecadores. Pelo contrário, são justificados diante do Senhor. Eu te agradeço por essa graça tão gostosa, tão perene em nossas vidas, essa graça que pode nos transformar e nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Nós queremos honrar a tua palavra. Ela é digna de toda aceitação, ela é digna de toda atenção. E a começar em mim, eu dobro a minha alma, dobro os meus sentimentos, para que a sua palavra fale mais alto, para que a sua vontade seja declarada nas nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Eu tenho um texto bem interessante que o Senhor tem colocado no meu coração por esses dias, e eu tenho ouvido algumas pessoas falando nele, que está em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Esses dias nós perdemos algumas pessoas, né? Perdemos o pastor Paul Yang-cho, não é? Se eu não me engano faz 2 dias, não é isso? Isso, o pastor da maior igreja na Coreia do Sul, né? Maior igreja. Pastor Cláudio Claro também faleceu ontem, não é isso? Um poeta, um cantor.
mas estão na glória com o Senhor. Aleluia, estão nos esperando lá. Glória a Deus. Então esse texto ele diz assim, ó, o 3, 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 4, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora pula para o verso 14, por favor. Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Verso 16, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Esse é um texto que está bastante no meu coração, mas eu não passei para os irmãos, mas tem um outro texto, 2 Pedro capítulo 2, verso 12, que diz assim, ó, 2 Pedro capítulo 2, verso 12, diz assim, ó, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Judas é o livro antes de Apocalipse. Judas tem um capítulo só, Judas capítulo 1, verso 20 e 21. Judas capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim, vós, porém, amados, está falando com você e comigo, com a igreja, amém? Diga assim, está falando comigo? Diga com mais fé, está falando comigo? A palavra está falando com você. Então ele diz, diante de todas essas coisas, ele diz assim, vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Agora mais um texto, tá bom? Eu às vezes fica meio cansativo ler muitos textos, mas tudo vai fazer sentido aqui, tá bom? Romanos capítulo 1, verso 28. Só mais esse texto para a gente conseguir desenvolver o que Deus quer para nós essa noite aqui. Romanos capítulo 1, verso 28 até o 31 eu vou ler. Romanos capítulo 1, verso 28 diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ufa! Esses textos eles mostram que um tempo chegaria sobre a nossa terra, sobre esse tempo, a nossa existência, sobre este mundo, sobre esse século, um tempo que chegaria onde seria de fato um sinal, um sinaleiro de que o Senhor Jesus está às portas. Eu não sei se você crê ainda nisso, eu estou brincando com você, eu sei que você crê, mas Jesus Cristo vai voltar. E a igreja, ela espera o arrebatamento. A igreja, uma das maiores promessas para a igreja é o arrebatamento. E quando Jesus, essas palavras deixavam bem claro que quando Jesus estivesse às portas, essas coisas iriam acontecer. É bem interessante que a gente pode imaginar, quando Paulo escreveu a Timóteo,
ele estava falando de um tempo, e algumas pessoas às vezes não entendem, quando a gente fala assim, como assim o final dos tempos, não é? Como assim os últimos dias? Passou tantos anos, não é? Mas a Bíblia ela chama de final dos tempos ou de últimos dias justamente o período desde Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Esse é chamado o último tempo, o último período. Então nós de fato já estamos, mas se você pensar numa questão logística, vamos tentar comparar, fazer uma imaginação de uma pessoa que tem uma entrega, e ela tem o seu caminhão, e ela recebeu lá um relatório de muitas entregas que ela tem que fazer, está entendendo? Então imagina que ela está entregando, e ela diz assim, essa é a minha última entrega. Só que nessa entrega tem várias entregas, está entendendo? Então ela vai no bairro A, entrega no bairro C, no bairro... Quando chega no bairro Z, que é o último, seria o último momento daquela entrega. A entrega final, o momento derradeiro. E o que Paulo está falando a Timóteo é justamente que a gente ia viver um momento derradeiro. É um momento que a igreja deveria ficar muito, muito, muito alerta, porque ele estava dizendo assim, quando essas coisas acontecerem, olha, está mais perto do que nunca. É para vocês ficarem atentos, Paulo estava falando, filho, é para você ficar atento, para a igreja ficar atenta, e ele estava escrevendo a nós também, fiquem muito, muito atentos, porque está às portas. Algo iria acontecer, e todos esses sinais de que nós lemos aqui, é algo que vai e deve ser um alerta para a minha vida e para a sua. E talvez você pergunte assim, pastor, mas a gente tem visto todas essas coisas. Algumas coisas a gente não tem visto. A gente começou a ver nesse tempo. Você há de convir comigo. Tem coisas que você se espanta de ver hoje. E se eu te desse aqui o microfone, você talvez tivesse alguns exemplos. Porque tem coisas que nós nunca vimos, estamos começando a ver agora. Eu estou falando de coisas ruins, de depravações que o homem chegaria a fazer, de um fundo de um poço tão horrível, tão horrendo, tão sujo, que você fala assim, meu Deus, essas coisas nunca aconteceram. Parece que ia chegar um tempo onde o temor de Deus, ele sairia. Porque eu não sei se você lembra, mas há um tempo atrás nós tínhamos algumas pessoas que nem cristãs eram, mas elas tinham muito temor de Deus. Eu acho que você tem parentes assim, não tem? Onde tinha muito o temor de Deus, então respeitava-se o padrão que Deus deixou para a igreja, para a sociedade. E hoje a gente vê que esse temor está acabando, as coisas estão simplesmente virando de cabeça para baixo. E é um tempo que a igreja não pode simplesmente falar assim, já era, vai acontecer mesmo. Nós temos uma palavra, nós temos que ter um posicionamento, nós temos que ficar firmes, nós temos que guardar uma posição firme, a qual Jesus conquistou na cruz. Eu não sei se você já ouviu falar em exército de ocupação, mas justamente quando uma nação prevalece sobre outra, ela coloca um exército simplesmente para guardar fronteiras, não é isso? Foi isso que Jesus fez em relação à igreja. Não existe mais uma luta como ela é apregoada ou foi apregoada de uma forma utópica. Mas a questão que existe é que você deve fincar a sua bandeira no sentido de guardar o seu território. Irmãos, nós estamos num tempo que você precisa guardar a sua família. Nós estamos num tempo que você precisa guardar os seus filhos. Nós estamos num tempo que você precisa trazer os seus filhos para a igreja. Nós estamos vivendo um tempo tão sombrio, e só não enxerga quem não quer, mas é um tempo tão sombrio, que a gente está vendo os valores que Deus deixou simplesmente sendo evaporados.
Então eu vou dizer a você, a prática da palavra de Deus, ela vai nos livrar da corrupção. A palavra de Deus, ela tem o poder de guardar você e guardar os seus filhos. A palavra de Deus, ela, quando não só ouvida, não só observada, mas quando ela é praticada, ela tem o poder de nos livrar de todas essas coisas que nós lemos aqui, desse tempo de corrupção, amém? Então, eu gosto muito de um texto, e já li muitas vezes esse texto, sempre cito, que é Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é isso? E o verso 2 assim, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Para quê? Para que só dessa maneira vocês consigam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Então, quando nós temos um cuidado nesses tempos de corrupção, quando você tem um cuidado com a sua vida de guardar essa palavra, a corrupção não vai te atingir, a corrupção não vai atingir os seus filhos, a corrupção não vai atingir aqueles que aprendem de você. Irmãos, pecado sempre vai ser pecado, né, pastor Ari? Sempre vai ser pecado. Homem deitando com homem é pecado, sempre vai ser. Deus nunca vai abrir uma exceção. Mulher beijando mulher, sempre vai ser pecado. Roubo sempre vai ser pecado. Maledicência sempre vai ser pecado. Falar mal uns dos outros sempre vai ser pecado. Não se submeter às autoridades sempre vai ser pecado. E essas coisas, elas nos afastam de Deus. Agora, quando você tem um cuidado com a palavra, você vê assim, ela vai me guardar nesses tempos de corrupção. A palavra vai me deixar limpo. A palavra vai me deixar em comunhão com Deus. Então eu queria dizer essa noite que você precisa, nesses tempos de corrupção, ter um cuidado muito grande, sabe com o quê? Com aquilo que ocupa a sua mente. Se existe uma batalha verdadeira, se existe uma guerra espiritual verdadeira, ela está justamente na mente. Em que sentido? No sentido de que Deus quer comunicar a você e a mim tudo o que Ele tem, todas as promessas, todas as bênçãos, tudo aquilo que Ele tem para você. Ele quer comunicar a você e Ele tem o desejo que essa palavra te convença. Por isso que você precisa ocupar a sua mente. Põe de novo esse texto, eu queria que a gente olhasse mais uma vez esse texto. Irmãos, reparem esse texto de Romanos, capítulo 12. Paulo ele diz assim, vamos ler ali, portanto, caros, vocês têm a versão RA? Tem RA? A King James não tem não? Tudo bem. A King James é para jovem, RA é print mais antigo, né? Né, pastor? Você usa RA comigo, né? Eu sei. Estou brincando. Boa também, né? Tá bom, vamos ler essa mesmo, sem problema. Portanto, caros irmãos, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo. Então, para aí. A primeira coisa que o cristão não pode nunca negociar é que quando você mantém a santidade no seu corpo, você já está cultuando a Deus. A gente sempre fala de um culto onde a gente vem, não é? Mas quando eu mantenho a santidade no meu corpo, um sacrifício vivo a Deus, um culto é dado a Ele, amém? Mas ele fala um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto lógico, o culto racional, que maravilha. E o verso 2 ele diz assim, e não vos conformeis ou não vos amoldeis. Sabe qual que é a ideia? É você ficar revoltado com esse mundo. Você deveria ficar nervoso com esse mundo. Eu vou falar mais claro, você devia ficar com nojo desse mundo. Igreja nunca teve a mesma mensagem do mundo.
Só agora que muitas igrejas querem fazer eco com o mundo. Igreja, irmãos, sempre caminhou na contramão do mundo. Todo mundo fala em doença, mas eu continuo pregando saúde e cura divina. Todo mundo fala de uma pandemia, mas sabe o que eu continuo falando? Nenhuma praga vai chegar na minha casa. Nenhuma praga vai chegar. As pessoas estão falando de morte, eu estou falando de vida, porque a igreja sempre teve uma mensagem que ela vai contra. Uma igreja que se amolda com a mesma mensagem que o mundo tem, perdeu a sua missão. Por isso que a Bíblia diz, você nunca pode se conformar com o mundo. Eu falo lá na igreja, sabe, pastora ali, Simone? Eu falo lá na igreja, falo mesmo, eu sou meio doido. Eu falei, qualquer dia eles vão me prender. Mas tá bom, eu vou preso, não tem problema nenhum. Algumas pessoas ficaram bravas porque eu não repito ou não replico o discurso do governador. Porque o discurso do governador é de alguém... É interessante, em toda a história da igreja, né? A gente fica admitindo pessoas que não amam a Deus, buscam o ocultismo, buscam coisas erradas, e simplesmente nós muitas vezes falamos, não, o que ele falar está certo, está errado. A igreja, irmãos, ela denuncia aquilo que está errado. Eu denuncio as obras, denuncio coisas erradas. Nós precisamos ter coragem. A gente tem um Supremo hoje que está fazendo uma bagunça no Brasil. A gente está vivendo um tempo sem precedentes, onde pessoas condenadas são o quê? Soltas. E pessoas inocentes são presas. Paulo está falando aqui, eu não vou ter tempo de falar todas essas questões que ele fala em 2 Timóteo, mas ele está falando de um tempo onde seriam feitas leis para favorecer ímpios. Ele está falando de um tempo que nós iríamos ver, onde a gente ia ter uma sensação de impunidade, onde a gente ia falar assim, poxa, peraí, o criminoso fica solto e o homem de bem é preso. É isso que ele está falando. Um tempo dos últimos, a última gota de um tempo. É por isso que mais do que nunca nós devemos ser corajosos e falar assim, não concordo, está errado. Não concordo, está errado. Nós temos uma outra mensagem. Eu cansei e já fui muito na minha vida politicamente correto, para agradar pessoas. Mas todas as vezes que a gente se torna politicamente correto, que é o que eles querem, nós não fazemos a missão da igreja. Por isso que a Bíblia diz, põe o texto de novo, não vos conformem. Irmãos, é inconformado. Não se conforme. Fala assim, não aceito isso. Não aceito o Brasil sendo vendido por uma ideologia que quer destruir famílias. Eu não aceito o Brasil por uma ideologia que quer tornar o casamento gay uma coisa mais simples do mundo, coisa mais normal do mundo. Eu não aceito no Brasil uma ideologia que quer simplesmente quebrar os valores que construíram essa sociedade. Eu não sei se você sabe, mas foram os valores de Deus, os padrões de Deus, os padrões da família que construíram a sociedade até agora. E não sei se você sabe, o que está segurando esse mundo ainda é a presença da igreja. Porque quando a igreja for tirada daqui, aí a depravação vai ser total. Por isso que muitos politicamente corretos nem subirão no arrebatamento. Porque o politicamente correto é a mulher de Ló. Dá para entender? Lembra? Mulher de Ló, politicamente correta. É o coração no sistema. Nós não temos nada a ver com esse sistema. Não se conforme com este mundo. Fique revoltado mesmo. Fique revoltado, mas não é só para ficar revoltado e quebrando as coisas, feito um anarquista. Não é isso. Se levante em oração.
Se levanta em oração com uma mensagem diferente. Nós temos uma mensagem diferente. Nós nunca tivemos, e a gente vai ter que se preparar, que a gente vai ter muita doença mental agora. A gente nunca viu um tempo com tanta gente querendo morrer, se matar. Irmãos, eu nunca vi tantos adolescentes, tantos jovens querendo dar cabo da sua vida. Eu nunca vi tanta gente triste, amedrontada, síndrome de pânico. As pessoas nunca tiveram isso, hoje tem. Mas eu quero dizer, eu não me conforme, você não tem que se conformar com este mundo. Não se conforme com esse sistema. Você tem uma palavra, nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra que pode salvar. Nós temos uma palavra que pode nos livrar da corrupção. Não se corrompa. E quando Paulo fala sobre um pensamento, deixa o texto ainda. Quando ele fala de um pensamento transformado, ele está falando numa palavra grega, metamorfose, é justamente a mudança, uma mudança de pensamento. Se eu pensar igual ao mundo, eu vou me corromper igual ao mundo. E a corrupção do mundo, muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, mas eu não me corrompo, eu não faço, eu tenho uma vida casta, eu tenho uma vida respeitosa, não tenho vícios. Não é só esse tipo de corrupção. A corrupção principal aqui é a corrupção da mente. Porque você começa a pensar e relativizar coisas. A gente está vendo hoje, Simone, um tempo onde igrejas grandes e tradicionais estão falando o quê? Que Jesus não vai voltar mais. Eu não vou falar aqui por uma questão ética. Estou falando sério, o pastor está falando sério. Tem igrejas que acreditavam, falavam sobre arrebatamento, mas estão falando: não, Jesus não vai voltar mais. A verdade é que Jesus vai voltar para o coração das pessoas, e as pessoas vão entender o evangelho sendo deturpado. E esses mesmos grupos falando que a igreja a Bíblia precisa ser reescrevida, ou reescrita, melhor dizendo, no sentido de quê? No sentido de aceitar o pecado, aceitar aquelas famosas minorias que tentaram fazer nossa cabeça. Eu tenho uma palavra, e chegaram tarde para tentar me colocar outra palavra. Eu creio nessa palavra aqui. Essa foi a palavra que Paulo escreveu. Não vos amoldeis ao sistema. Esse sistema jaz no maligno, porque o mundo jaz no maligno. Quem já assistiu aquele filme A Matrix? Já assistiu? É uma trilogia, né? Se existe um filme que você pode assistir para entender esse tempo que a gente está vivendo, é A Matrix. E eu falo lá na igreja, o grande sistema, a gente está numa grande Matrix. E você precisa mudar o pensamento para você não ficar rezando a cartilha deles. Não se amolde a esse sistema, não fale as mesmas coisas que eles falam, porque eles não se interessam por Deus, eles não têm Deus, o objetivo deles não é Deus. Mas o texto ele diz assim: não vos conformeis com... Não, eu vou ler lá para você está lendo, né? No telão aqui, ó. Não vos amoldeis a Matrix. Tá bom? Para você entender. Por quê? Porque a Matrix, o mundo, jaz no maligno. Vai ter um tempo que vai ser tirada essa terra renovada? Sim, mas por esse tempo ainda jaz no maligno. Aí ele fala: não vos amoldeis a esse mundo, mas sede o quê? Transformados. Transformados, metamorfose, a mudança de pensamento. Quando você crê em algo e você crê firmemente naquilo, irmãos, o milagre acontece. Nós ficamos às vezes tão passivos esperando que Deus faça coisas por nós. E a gente fala assim: Deus faz um milagre. A gente canta: faz um milagre em mim. Você sabe que Deus quer fazer? Mas você sabe que o que move a Deus é justamente quando você tem uma mente transformada.
e a despeito de todo o curso do mundo, você é ousado em pensar o contrário. Eles estão num curso, eu falo assim, eu estou num curso diferente. Está faltando para todo mundo, e daí? Não creem em Deus, vão sofrer. Eu vou ter, e vou ter a mudança. Irmãos, não fiquem. Eu tive que falar isso para alguns irmãos na igreja, eu falo isso com muito respeito. A Bíblia diz assim que a fé que você tem que ter para você mesmo. Você sabe que muita gente não colhe frutos porque não tem fé? E você não pode se responsabilizar pela fé fraca das pessoas. Nesse lugar aqui eu tenho certeza, a palavra é pregada, e a palavra, quando ela é ouvida, ela tem que gerar fé. Você tem que colocar ela em prática na sua vida. Agora, se você não colocar, nada vai acontecer, e Deus não tem compromisso com você. Como é que é, pastor? Deus não tem compromisso. Eu falo lá para os irmãos, quem é preguiçoso espiritual, Deus não vai fazer nada por ele. Porque as pessoas falam, faz alguma coisa, a tua fé vai fazer algo. E a fé que nós temos, essa fé que o mundo não tem, quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Esse tipo de fé é que declara e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu posso chamar coisas loucas, coisas malucas. Você pode falar assim, Senhor, o Senhor disse, pede-me e eu te darei as nações como herança. Então estou te pedindo esse bairro, estou te pedindo essa cidade, estou te pedindo esse lugar. Ninguém tem coragem, as pessoas ficaram atemorizadas. Irmãos, me perdoe, eu vou pedir perdão porque eu tenho muito respeito. Pastor, me perdoa, depois se você ficar bravo, você não me paga a janta. Combinado? Eu estou falando de uma forma genérica. Eu falo isso para a igreja e vou falar aqui também. Nós estamos vivendo a pior era de cristãos nessa terra. Cristãos covardes. Cristãos medrosos. Ficaram com o rabo no meio das pernas. Porque alguém chegou e fez assim. É assim. Enquanto você deveria fazer o rugido maior. A gente canta que a gente é filho do leão de Judá, que a gente vai rugir. Mas quando vem pequenas coisas, a gente se atemoriza. Pessoas que não se submetem a lideranças, não amam ao Senhor, não têm vida com Deus. A pior geração de crentes que já pisou nessa terra. E quando a gente fala de culto a Deus, as pessoas vêm com um sentimento, eu vou para receber. Não é nada sobre você. Não é nada sobre você. Não é nada sobre você. É tudo sobre Ele, tudo sobre Jesus, não é? Tudo sobre Ele. A gente costuma falar, vem receber nada, rapaz. Vem adorar a Deus, você deve adoração a Ele, fica quietinho aí. As pessoas não sabem hoje falar sobre redenção, sobre o sangue, sobre transformação de mente, mas elas querem me dá, eu preciso, oh meu Deus. Que geração fraca pisou nessa terra? Que geração? Que geração? No Afeganistão, eu tenho umas imagens terríveis, matando cristãos, né? Os que não conseguem fugir, alguns estão conseguindo sair. Mas morrendo nas praças com um tiro na cabeça. Assim, ó, acabou. Cristãos sendo queimados. Porque não negaram o nome de Jesus. Tem uma fé verdadeira. O país não ajudou, né? E a gente às vezes tem tanta liberdade, mas a gente se acovarda. Chegou um tempo, irmão, de a gente perceber esse tempo que Paulo está falando aqui. É um tempo final. É um tempo de despertar. É um tempo de você continuar com a sua mensagem. Algumas pessoas quiseram me incutir uma mensagem. Eu disse para elas assim, eu já tenho uma mensagem.
Deus me deu há muito tempo uma palavra e ela não mudou até agora. Eu continuo falando a mensagem que Deus me deu. Então, meu querido, não se conforme, não se amolde, fique revoltado com o quê? Com este mundo. Com este mundo. Quando a gente fala de ser revoltado, a gente não está falando de a gente ser bagunceiro, anarquista, não estamos falando de pessoas que não são tratáveis, mas eu estou falando que nós já temos uma mensagem maior, e isso não nos coloca numa posição de insubmissão. Certa vez as autoridades romanas quiseram calar Pedro, não é isso? Falaram assim: eu não quero que você fale mais desse Jesus, acabou, é ordem aqui de Roma, chega, para de falar de Jesus. Pedro falou assim: ó, te respeito muito, mas eu já tenho uma ordem anterior. Ele mandou eu pregar, e eu vou continuar pregando. A igreja deveria ser assim. Nós vamos continuar pregando. Amém, gente? Vamos aproveitar a liberdade que nós temos. Vamos falar para as pessoas: ei, Jesus está voltando. O evangelho, ele não é, deixa o texto mais um pouquinho, o evangelho não é e nunca será uma mensagem politicamente correta. Então, não podemos falar: vem para Jesus que a tua vida vai mudar. Para de falar mentira. Vem para Jesus, senão você vai para o inferno. Esse é o texto, não é verdade? Você precisa se salvar, você precisa entender que sem Jesus a tua vida está condenada. Nós precisamos resgatar a mensagem, pensamento correto. E ele diz: se você tiver a sua mente transformada, o que vai acontecer? Você vai conseguir experimentar, você vai ter direções. E ele fala de você experimentar e perceber a vontade de Deus para a sua vida. E aquilo lá, aquilo que você está vendo, aquele texto ali, ele tem uma palavra intrínseca que é uma condicional, não é? Você só vai conseguir experimentar a vontade de Deus se você renovar sua mente. Então, basicamente, renovar sua mente é: a palavra precisa encher a tua mente, teu coração, não o discurso deste mundo. Então, esse tempo de extrema corrupção, um tempo horrível, um tempo de dias de um ataque acirrado contra a igreja. Eu digo a você: não fica com vergonha de colocar os seus posicionamentos. Hoje a gente está tanto nas redes sociais, todo mundo praticamente tem rede social, não é? Tenha coragem de colocar seu posicionamento. Não é ser estúpido com pessoas, não é ser mal educado, mas nós precisamos deixar claro o que nós cremos, o que nós pensamos, e não abrir mão disso. O grande desafio hoje da igreja é permanecer o quê? Fiel ao Senhor. E eu creio que você quer se permanecer fiel ao Senhor nesses tempos difíceis, mesmo nesse tempo de falso profeta. Então, se você perceber rapidamente, esse primeiro texto que a gente leu de Timóteo, ele fala de um tempo onde as pessoas seriam amantes de si mesmas. Pode tirar esse texto, obrigado. Ele fala de um tempo onde as pessoas seriam amantes de si mesmas. Se você quiser voltar lá em 2 Timóteo, não é? Eu li do capítulo 3, né? Versos de 1 a 4. Então ele fala de um tempo onde as pessoas seriam amantes de si mesmas, seriam homens que buscam os seus próprios interesses em primeiro lugar. E isso iria alcançar não só o mundo, mas alcançar também a igreja. Pessoas que têm a sua vida por muito, 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 muito preciosa. E não há problema nenhum em cuidar de si. Eu creio que é muito bom cuidar de você mesmo, e a gente toma cuidados para não morrer cedo. Isso é verdade. Mas a questão é que, se eu morrer, a minha vida está guardada em Deus. Se você morrer, a tua vida está guardada em Deus. Ninguém quer morrer, né? Ninguém diz amém. Amém, Senhor, ora por mim para me levar. Não, eu acho que você quer viver um pouco mais, mas a questão é que, quando você ama demais a sua vida, a gente se contrapõe até
para os cristãos do primeiro século, que morreram ao fio da espada, amantes de si mesmos. Depois ele fala de um tempo de homens avarentos, que são amantes de dinheiro. Você não pode deixar isso acontecer com você. Dinheiro, a Bíblia diz que não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós não podemos amar ao dinheiro. Dinheiro é para ser usado com sabedoria. Dinheiro pode ser semente, mas você nunca pode amar ao dinheiro. Eu vou além, você nunca pode amar o seu emprego ao ponto de você falar: oh meu Deus, é a minha vida. Não, quem te sustenta é Deus. Ele só usa umas pessoas para te pagarem no final do mês. E ele continua, ele fala de homens que seriam presunçosos ou soberbos, homens cheios de orgulho. A gente vê um tempo onde as pessoas são tão orgulhosas, elas não têm humildade. A gente está vendo um tempo onde os jovens não têm mais aquele respeito pelos pais, não é? Eles dizem: eu já sei tudo, sei todas as coisas. E os pais muitas vezes se acovardam e deixam quieto, mas não pode deixar. Tem que trazer o filho: vem cá, obedece aqui, anda comigo. Um dia eu vou te soltar, mas você não pode ser solto ainda. Tem que aprender comigo. E ele fala ainda de blasfemos. Homens queriam blasfemar, homens blasfemos. O que é a blasfema? A blasfêmia é uma ofensa verbal a Deus, onde as pessoas não têm mais respeito com as coisas de Deus, com a religião. Elas falam com desrespeito. A gente vê hoje piadas gospel, onde fica se brincando com Deus, com a santidade de Deus. Não vou entrar no mérito da questão. Eu sei que a gente pode ter uma alegria, um bom humor, mas tem coisas que elas sempre serão sagradas, e nós não podemos entrar neste erro. Jesus ensinou também que a blasfêmia contra o Espírito Santo, não vai haver perdão. Significa pessoas que reputam a obra do Espírito Santo como se fosse do diabo. E ele continua: filhos que seriam desobedientes a pais e mães. Eu quero dizer a você, filho, cuidado se você não está entrando num caminho de desobediência, porque se você está desobedecendo seu pai e sua mãe, você está num caminho de morte, está fazendo o que o diabo quer. Você precisa obedecer os seus pais, agradem a você ou não. Isso é bom diante do Senhor. Então, você vai ver pessoas também, filhos que apesar de obedecerem, não honram os pais. Honrar os pais é falar bem, é fazer boas referências, é tê-los em grande estima. Você sabia que você pode e deve fazer isso com o seu pastor? Você deve falar bem dos seus pastores, tê-los em autoestima. Eu costumo dizer lá na igreja, quando você sai e você vai embora da igreja, você não dá um abraço no seu pastor, você não está honrando ele. Sabia disso? Não, mas é tão comum, ele está aqui todas as vezes. Pois é, não considere o comum, o que é sagrado, o que é santo. Honrar as lideranças, honrar os pais. Então são pessoas que são ingratas a Deus, e a gente está vendo isso muitas vezes, ingratidão também em relação aos amigos. A gente está vendo um tempo na igreja, não é, pastor Ari? As pessoas saem, vão embora e tchau, fui. As pessoas foram amadas, cuidadas, mas as pessoas, elas tornam comuns e simplesmente falam: é como, vamos embora. Pessoas que não têm respeito pelas lideranças, não respeitam amigos, não respeitam a igreja, não respeitam ministros. E ele fala ainda de pessoas que são profanas, elas não têm um afeto natural. Homens, ele está falando de homens, sexo masculino, homens que não sabem amar, homens que são estúpidos com a sua esposa. Alguns homens não chegam a bater na esposa, mas são grosseiros. E Pedro
E Pedro entendeu tanto isso, que ele disse assim: vocês não estão entendendo. Deus revelou a Pedro, não é? A gente quer ser amigo de Deus, seja amigo da esposa. Não fale mal com ela, porque senão nem as suas orações eu quero ouvir. É como se Deus olhasse e dissesse assim: como você é falso. Você quer falar de pessoas, você quer falar com as pessoas, mas nem a sua esposa você trata direito. Então ele continua, ele fala de pessoas que não respeitam os outros. Olha aqui, presta atenção se isso não está chegando. Se isso chegar perto de você, rejeita, meu irmão e minha irmã, rejeita isso, porque esses sinais não podem chegar em você, não pode chegar na igreja. Tem que estar no mundo, a gente sabe que vai estar, mas não pode chegar em você. Pessoas que seriam irreconciliáveis. Elas não têm jeito de você tentar acertar as coisas, elas não aceitam. Elas magoaram de tal forma lá dentro de si, que elas falam assim: não, isso aqui não vou mais tratar. Ela resolve guardar uma mágoa. Tempos de fim, onde aconteceria isso até na igreja. E na igreja deveria ser o lugar mais fácil, né? Porque a gente canta, levanta as mãos: eu te amo no Senhor, te amo. Mas quando o amor é provado a primeira vez, você prova que não amava coisa nenhuma. Porque se eu amo verdadeiramente, eu não abandonaria um homem que me levantou. Se eu amo verdadeiramente, eu teria um laço e um compromisso de sangue. É contigo que eu vou ficar. Porque quando eu não era ninguém, você viu, você me levantou, você me deu dinheiro, você me ergueu. Agora ficou bonzinho, começa com a história: Deus falou comigo. Deus falou nada, seu mentiroso. O diabo falou com você e você está indo. Que tempos, irmãos, que tempos tristes na igreja. Eu até me arrepio quando as pessoas falam assim: Deus falou comigo. Sabe o que eu respondo? Eu estou falando isso mesmo. Aí elas marcam para conversar. Eu falo assim: não precisa. Deus já falou com você. Eu sou louco para querer contestar o que Deus falou com você. Está falado. Não, mas eu só queria ouvir a opinião do pastor. Opinião? Deus falou com você ou não falou? Você quer ouvir minha opinião? Você percebe? As pessoas não ouvem a Deus. Que tempos vergonhosos para a igreja, irmãos. Nós precisamos restaurar, entender isso. Restaurar esses valores, os valores da palavra, os valores que estão em Romanos. Eles nos mantêm, presta atenção, incorruptíveis. E vamos falar então dos desigrejados. Que raça, misericórdia. Eu estou me controlando aqui. Ficou chateadinho com o pastor, ficou chateadinho com alguém. Não vou mais para ele, não vou. Vou congregar em casa. Escreve uma nova Bíblia para você, isso, e vai e leva a sua turma para o inferno mesmo. A Bíblia fala sobre congregar. A Bíblia fala de perdão. A Bíblia fala não de um povo irreconciliável, mas a Bíblia fala que é possível sim. Eu posso ter tido maior problema com o irmão. Pelo Espírito Santo que habita em mim e você, a gente se reconcilia. E continua a vida. Isso deveria acontecer na igreja, mas nós somos os maiores hipócritas. Porque não acontece. Irmãos, a igreja, muitas vezes, eu estou falando na igreja brasileira. A igreja brasileira é o lugar onde as pessoas mais se processam umas às outras. Você sabia? Que tem nas varas cíveis e até criminais. Tem casos e mais casos de cristãos processando cristão. Família de cristão processando. Por causa de um muro que invadiu ali. Que povo fraco. E a gente fala que a gente vai ganhar o mundo. Não vamos não. As coisas de Deus, elas são tão fortes, irmãos, e quando elas acontecem, o negócio é sobrenatural. Eu ganho para a minha vida, quando eu me entrego a Cristo, eu ganho um poder sobrenatural de perdoar pessoas.
eu ganho um poder aqui dentro de mim, que eu não tenho mais prazer em vícios, em pecado. Sabe por que uma semente corruptível foi arrancada de mim e colocada uma semente que não se corrompe, pelo contrário, me transforma a cada dia. Por isso que a gente pode falar, eu tenho uma amizade com esse casal aqui, é eterna. É eterna. É eterna. E se acontecer algum problema, a gente se perdoa um ao outro. Quebra a canela no jogo do futebol e está tudo bem. Nem bola eu jogo mais. É improvável, né? Fica bravo, não paga a janta só, mas está tudo bem. Estou brincando com você. Mas algumas coisas simplesmente saíram do nosso vocabulário. Sabe por quê? Irmãos, segura essa. Posso falar, pastor? Muitos de nós estamos na igreja, mas nem salvos somos. Muitos de nós na igreja que levantam as mãos vão passar a eternidade no inferno. Porque nunca foram transformados verdadeiramente por Cristo. Sabe por quê? Cristo não é uma religião, Cristo não é uma compilação, né, o cristianismo não é uma compilação de boas ideias, uma coisa para encher o teu coração. Cristo, ele é substituição, ele é redenção. Quando ele entra no coração, ele forma o povo da igreja, ele tira a corruptibilidade e coloca uma semente de perfeição. Todos os dias eu estou sendo aperfeiçoado, todos os dias eu estou mais próximo de Deus, todos os dias eu ganho capacidades sobrenaturais, todos os dias eu estou não me auto-melhorando, mas Ele está me transformando verdadeiramente. Eu lembro de Provérbios 4,18, que diz assim, que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Então, nós não podemos ignorar que se a vida de Deus entrou em nós e nos fez igreja, como eu falei no começo, nós temos antes uma mensagem, uma palavra. E quando as pessoas olharem para a gente, elas vão ver que nós temos o quê? Uma mente transformada, uma mente que pensa diferente. Irmãos, isso faz toda a diferença. As pessoas, elas estão com medo, você precisa ter uma outra mensagem. As pessoas vão falar de medo, você fala assim, para com isso. Não vamos falar de medo. Eu tenho uma mensagem de encorajamento para você. Eu tenho uma mensagem de fé. Deixa eu te apresentar o meu Jesus, que não deixa eu ter medo. Pastor, mas tem gente morrendo. A fé, cada um tem para si. Não queira ser o julgador da fé das pessoas. Tem pessoas que vão parar suas carreiras porque não tem fé. Entenda isso. Você vai querer ser o mensurador, né? Ele tinha muita fé e morreu. Não, isso aí é para Deus. Tenha a sua fé, a fé que você tem para você mesmo. E se Deus tem falado com você, cumpre o que Deus chamou você para fazer. Alcança os seus parentes. Chegou um tempo de você... posso falar? A janta hoje já era. Vamos lá. Chegou um tempo de você ser mais desagradável com seus parentes. Perdi a janta, mas falei. Nós somos tão tolerantes com os nossos parentes, né? Tão tolerantes. Fala assim, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Eles estão indo para o inferno. A gente está falando de eternidade. Chegou um tempo de nós sermos mais incisivos. Falar assim, esse caminho é de morte, viu? Esse caminho é de inferno. Vai mesmo por aí? Ele pode rir, fazer o que você quiser, mas você falou a verdade. Esse é um caminho essa bebida que você gosta de ficar mergulhado, né? Caminho de morte, viu? Esses vícios, caminho de morte, viu? Inferno, viu? Chegou um tempo de a gente ter uma mensagem mais incisiva, de falar daquele que realmente nos transformou. Amém, gente? Amém, irmãos? Eu quero dizer a você, tenha fidelidade. Tenha fidelidade com a palavra que você tem recebido. Eu vou falar de novo, que eu queria pelo menos ter ouvido um amém. Tenha fidelidade com a palavra que você tem recebido. O que é isso? Como Tiago falou,
não sejamos apenas ouvintes. Ele fala assim que quem é somente ouvinte se engana a si mesmo, não é isso? É como se olhar no espelho, ver como é, sai, esqueceu e tudo passou. Agora ele diz, não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Porque a prática da palavra, tudo aquilo que você ouve e coloca rapidamente em prática na sua vida, voltamos ao começo, vai nos livrar o quê? Da corrupção do mundo. A palavra te livra de ser corrompido. A palavra te mantém na visão, naquilo que Deus pensa, no pensamento de Deus. Então seja fiel, entenda que essa palavra pode transformar você. Dedique-se, por favor, se dedica, mergulha no ensino da palavra. Quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Quanto tempo a gente passa vendo vídeo do YouTube? Quantas horas você passa só naquela paginazinha do Instagram vendo, não é? Meu Deus! Agora, quantos livros a gente tem lido? Quantas palavras, quantos estudos a gente tem feito de uma forma sistemática da palavra? O ensino dedicado da palavra vai te livrar da corrupção do mundo. O ensino dedicado da palavra vai te livrar do anticristo, do espírito do anticristo, de você não ser corrompido por ideias. Sabe que a gente está vivendo num tempo hoje também? De pessoas cristãs que estão com a sua mente deturpada. Elas são cristãs nominalmente, mas você vê o que ela crê, são coisas que realmente saíram rapidamente, há muito tempo, do padrão bíblico da palavra. Como pode um cristão aprovar, não é? ou ser adepto de leis que são anti-Deus? Corrupção, ela vem quando eu estou afastado de um princípio da palavra. Agora, quando eu me aproximo desse princípio cada vez mais, o que acontece? Eu vou ser livre da corrupção do mundo. Amém? Amém? Tempos difíceis. O anticristo está às portas. Acredita-se que o anticristo já esteja entre nós. Ele pode já ser um menino, um adolescente, até um jovem, ou até um adulto, não sabemos. Mas muitos dos seus seguidores já estão em plena atividade. E o inferno não para, não é? Porque o inferno quer corromper o máximo de pessoas. Mas eu quero dizer a você, neste lugar, é um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Olha aqui para o pastor está terminando. Chegou um tempo de a gente se apegar mais a essa palavra. Irmãos, escrevam isso aí, ó. Chegou um tempo de a gente estar mais presente nos cultos. Chegou um tempo de você se desafiar e falar assim: eu só vinha no culto domingo à noite, vou vir em todos os cultos agora, porque é hora de eu subjugar minha carne. É hora de eu não ser tão amante de mim mesmo, né? Dos meus confortos, mas dizer assim: eu vou cultuar todas as vezes. Chegou o tempo de você estar junto com esse casal. Mas junto não é perto, não. Quando a gente fala junto, é ligação de alma, de coração, concordância. Meu Deus, falo? Não adianta estar junto e ser discordante. Ninguém está junto e diz assim: eu não concordo. Que doideira. Quem está junto, concorda. Eu lembro de um tempo lá em Pinheiros com o pastor Janduí. Eu tinha aquela boate que foi alugada, né? Onde começou a igreja. Era uma boate, na época era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Porque não tinha o LGBTQIV, não tinha isso, né? Hoje é uma loucura, né? Era só boate GLS. E tem mais, né? Exatamente. Não tinha, era só uma boate. E quando a gente alugou aquele lugar, começamos a limpar. Aí eu lembro que Deus deu uma palavra para ele.
texto que nós conhecemos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos uma blindagem de estar perto, mas não sermos contaminados pelo pecado. Está entendendo? Por isso que a gente tem que ir. A gente pode ir ao pecador e não vamos ser contaminados. Está entendendo? Você pode ir. Mas eu lembro que a questão da concordância, né, quando ele começou a mudar uma série de coisas. E eu queria o quê? Eu estava muito próximo a ele. E ele sempre me perguntava as coisas. E quando ele perguntava a opinião, eu dava. É diferente. Às vezes quando a pessoa está perguntando uma opinião, ela quer saber a sua opinião. Mas tem coisas que ele quer concordância. Irmãos, tem coisas que eu decidi na igreja, eu não estou pedindo mais opinião para as pessoas. Eu estou comunicando. E eu vou vendo as pessoas que estão, opa, beleza, pastor, vamos fazer junto, concordo. Eu lembro que no meu coração eu queria colocar piso frio, mas ele queria um carpete. Quando ele falou do carpete, ao mesmo tempo meu coração concordou, então vai ser carpete. E eu nunca falei que eu queria piso frio. Parece ser uma bobeira, né? Mas não é não. Amós, capítulo 3 diz assim: como andarão dois juntos se não concordarem? Então você que concorda, fica perto desse casal. Agora se você não concorda, reticências. Você que fala aqui depois, tá bom? Senão eu vou perder até o café hoje, né? Andar junto é concordante. Chegou esse tempo de chegar junto, ficar perto deles. Você sabe que a esposa do pastor, ela precisa ser cuidada também? Você sabe que é bom se aproximar e ser amigo e cuidar e ver as necessidades? Você sabe que é bom ser amigo, amigo sincero? Você sabe que um homem de Deus também precisa de uma pessoa do lado? Às vezes você não precisa falar nada, mas simplesmente eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Chegou esse tempo de nós sermos igreja, mas uma igreja muito mais forte. Eu não sei se você vai conseguir a partir de amanhã ter algumas atitudes mais fortes, mas esse é o meu desejo, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós temos uma mensagem. Eu não vou ser replicador da mensagem do governador e nem deste mundo. Eu não vou replicar a mensagem dele. A minha mensagem é outra. A minha mensagem é de verdade e não mentira. A minha mensagem é de salvação. A minha mensagem é de cura e não de morte. Essa é a mensagem que eu vou continuar apregoando. Amém? A igreja tem uma mensagem. Outra coisa, segundo ponto. A igreja, ela ama a palavra, o princípio, aquilo que eu falei o tempo todo aqui. E se você se apegar a esse princípio, corrupção não chega em você. Até a sua mente vai ficar guardada. Até os seus pensamentos, você vai pensar igual a Deus. Paulo, quando ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, não precisa pôr lá não, mas ele fala algo interessante. Ele fala que nós, a igreja, temos o quê? A mente de Cristo. A mente de Cristo significa o pensamento de Deus, como Jesus pensa, como Ele crê, amém? Então, esse tempo, irmãos, de última hora, não é tempo de medo. Você poderia dizer isso para você? Diga assim: não é tempo de medo, porque Deus não me deu espírito de medo, mas Ele me deu um espírito de poder, de amor, de moderação. É um tempo, irmãos, de uma mensagem corajosa. Irmãos, eu não vou ficar com medo. Eu não vou. Irmãos, eu falei lá na igreja, pastor. Eu falei. E vocês podem contar comigo. Se você estiver com medo de orar por alguém doente, me chama que eu vou. Não é para chatear você, não. É que as pessoas às vezes não têm coragem. Mas me chama que eu vou. Pastor, ele está cheio de doença. É um leproso e já está com Covid-23. Saiu um filme de Covid-23. É tudo o sistema é uma palhaçada, né? Eles mostram tudo que já está traçado, né? Bom,
Se tiver com problema, me chama que eu oro. Eu não vou ter medo. Sabe por que a Bíblia diz, repare, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Irmãos, a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que está em mim e em você. É muita loucura acreditar nessa palavra ou você crê? É o Espírito que não deixa você ficar doente, contanto que você declare: nenhuma praga vai chegar à minha tenda, vou orar por você e vai ser curado. Quando a gente lê os grandes homens da história, John D. Lake, não é? Orando por leprosos, gente doente, gente que morria, todo mundo com medo. Ele fala assim: o quê? Vocês estão com medo? Eu vou orar por todos. E tanta gente foi curada pelas mãos de John D. Lake. E naquela época a imprensa ficou tão maluca e falou assim: como que você não pega a doença? E eles fizeram um teste na mão dele sobre um vírus. Se eu não me engano, o contexto era peste bubônica. Não é isso, pastor? Eu acho que era de John D. Lake. E fizeram um teste em colocar um pingo do vírus na sua mão. Veja isso, os grandes heróis da história. Veja a história de John D. Lake. E um microscópio conseguiu ver o momento onde o vírus morria na pele dele. É esse Jesus que eu creio hoje. Porque se vier o vírus, ele vai morrer aqui na minha pele. Por isso que eu não tenho medo. É o tempo do anticristo, é um tempo de medo, é um tempo de um monte de coisa. Mas a igreja foi chamada para ter uma mensagem, para ter uma mensagem forte, corajosa, e nada vai poder te parar. Amém? Jesus foi manifesto. Sabe para quê? Sabe para quê? Para destruir as obras do diabo. E nós como igreja fazemos a mesma coisa, destruindo as obras do diabo. Destrói mentira, destrói medo, destrói tudo aquilo que tem colocado as pessoas prostradas. Um último texto que eu quero ler com vocês está em 1 João capítulo 2, 18. Glória a Deus. Diz assim, 1 João capítulo 2, 18. Filhinhos, é já a última hora. Irmãos, você está entendendo que o Espírito Santo está falando isso para a igreja? A gente está num tempo derradeiro, irmãos. Tem pessoas que não ouviram essa mensagem de arrebatamento ainda. Tem crente novo que nem sabe que Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar. Filhinhos, já é a última hora. É a última entrega, a última das últimas entregas. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Mas veja o outro verso, joga o outro verso. O 19, por favor. Isso. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Por isso que tem muito filho do diabo na igreja. A gente muitas vezes não sabe, não é? Mas tem muito filho do diabo. E a minha oração lá é que Deus tire os filhos do diabo. É verdade, irmãos. Tem coisas que são tristes, são pesadas, mas tem pessoas que são usadas pelo diabo. E eles não eram de nós, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Veja o verso 20. Entretanto, aleluia. Entretanto, aleluia. Aleluia. Revela Jesus. Esse entretanto faz tanta diferença, né? Entretanto, vós tendes o quê? Uma unção que procede da parte do santo. Sabe quem é o santo? É Jesus, a figura de Jesus. E todos, até aí, tendes o que? O pleno conhecimento. Vou falar para você, não sei se você está entendendo, mas tem uma unção de Deus que está sobre sua vida. E talvez você tenha até desconsiderado ela por um tempo.
Porque às vezes o medo nos paralisa e as coisas acontecem. Às vezes o diabo vem fazer algumas coisas para botar medo, né? Para meter medo. Mas eu quero dizer a você, a unção que um dia Ele deu a você continua sobre você. Por isso que o próprio Paulo escreveu para Timóteo, né? Reavives o dom que há em ti. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus. Reaviva o dom que há em ti. Reaviva essa unção que há em você. Irmãos, nós somos chamados para ser ousados, para ser doido para esse mundo maluco, com uma mensagem de doideira. Eu gosto disso, eu gosto de ser louco. Louco. Quero que as pessoas olhem para mim e se assustem, porque eu tenho uma mensagem maluca. Eu quero uma mensagem, e eu gosto da palavra de Deus, porque é uma palavra que ninguém acha lógica, né? Não tem muita lógica. Mas eu quero dizer, a unção que um dia você recebeu de Deus, ela continua em você. Por isso que a Bíblia fala assim: reavives o dom que há em você. Reavives o dom que há em você. Sabe que você recebeu talvez algumas promessas, Deus tenha falado com você há um tempo atrás, e Deus tenha falado com você que você faria coisas, Deus te usaria para algumas coisas. E tem pessoas que receberam de fato promessas, que fariam uma obra diferente, faria algo diferente, Deus o usaria de uma forma diferente. Mas talvez esse tempo tenha segurado você, amedrontado você. Mas esse mesmo Espírito que trouxe essa palavra, Ele está dizendo a você: reaviva o dom que há em você. Aquele que um dia você recebeu por imposição de mãos, aquilo que você recebeu pela palavra, aquilo que um dia Deus falou claramente o que você faria, as especificações que Deus deixou bem claro que você seria usado. O Espírito está dizendo: reavive o dom que há em você. Deus é tão maravilhoso que Ele espera de nós. Eu vou melhorar isso. Deus tem uma expectativa de que a gente se levante consciente de quem nós somos. Deus tem uma expectativa. Eu vou perder o almoço, o café, a janta. Você nunca mais vai me convidar aqui, mas eu vou falar. Quando o cavalo de Troia começou, o cavalo de Troia é o CVD. Eu tinha tanta revolta no meu coração, porque as pessoas, foi tudo um plano engendrado, não é isso? De trazer o quê? Muito temor. O pastor nunca negou a existência de pestilência, como diz a palavra, são pestilências. Não é nem peste, é pestilência. Nós nunca negamos isso. O que me revoltava sempre era a maneira que foi engendrado para trazer temor às pessoas. E as pessoas, elas ficaram temerosas, guardadas, fechadas. E eu fiquei tão revoltado com aquilo, que eu falei assim: Pai, eu tenho uma palavra, onde o Senhor quiser me levar, eu vou. E eu sei que você vai ficar chateado comigo também, muitos talvez fiquem chateados, mas eu nunca obedeci a ordem de ficar em casa. Sabe por quê? Porque eu tinha uma ordem antes dele, e eu tinha pessoas para orar, eu tinha pessoas para levar ceia, eu tive que ir em hospitais, e eu fui em velórios também. Mas eu nunca tive medo de sair. Sabe por quê? Aquele que segurou a minha vida era o fiel que ressuscitou a Jesus e que era capaz de me proteger para que eu nunca ficasse doente. E eu chamei isso para toda a minha família. Falei: nós estamos na tua obra, Senhor, então nós não temos medo. Então a minha mensagem era o quê? Ir para as pessoas. Eu nunca fiquei, mas eu sempre saí. Eu não sei como vai ser daqui para frente, só quero te dizer o seguinte: o espírito do anticristo continua, e eles vão engendrar novos planos e mais coisas para te assustar. Por isso que nós, como igreja,
não deveríamos mais nem ter expectativa de que muita coisa vai melhorar. Mas uma expectativa eu teria, e sugiro que você tenha também, é que a palavra de Deus nunca vai mudar. E aquilo que ela diz que ela é, nós somos. E aquilo que ela diz que nós podemos fazer, nós podemos fazer. E se ela diz que ela me cura e vai me guardar curado, eu creio nisso também. Você percebe? Essa palavra veio antes. Glória a Deus. Deixa eu fazer algo aqui. Pastor Ábido e a esposa, posso falar com eles aqui? Glória a Deus. Fica de pé, irmãos. Glória a Deus. Deus ele que vê sinceridade no coração, Ele que vê o nosso coração com desejo de servi-lo. Deus vê a sinceridade e o amor que vocês têm para com esse casal. E Deus, Ele que nos capacita e nos leva de estações em estações. Eu não sei se vocês podem entender e perceber isso, mas uma estação nova, coisas novas na vida de vocês, uma estação nova, uma estação de muito mais influência, uma estação de poder nas palavras. Eu vou falar isso aqui, até que estou receoso, mas é um tempo, eu não sei o que está acontecendo, mas é um tempo de desacelerar com as coisas naturais, porque Deus quer mergulhar vocês em coisas muito mais profundas. E Ele está falando assim, não temam, porque quando você desacelera nas coisas espirituais, Ele vai cumprir, Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa para a sua vida. E a unção que nós lemos ali, que fala de uma unção que permanece em nós, uma unção de sabedoria para pessoas, para falar às pessoas, para ajudar no pastoreio, sabedoria, mente ligada, essas coisas estão acontecendo e vindo para vocês. E Deus sempre vai fazer isso por resposta à fidelidade. Deus, Ele não chama de fato as pessoas que têm muito já conhecimento, mas Ele quer o que? Coração antes. E o coração Deus tem visto na vida de vocês. Amém? Amém? Recebe essa palavra. Entendam que é um tempo novo, é um tempo de unção, mas é um tempo de se aproximar, porque quanto mais se aproximar, mais unção vai vir sobre vocês. Amém? Pode sentar, glória a Deus. Tem um casal ali atrás, eu não sei, eu não os conheço. Eu conheço vocês? Vocês dois aí, eu não sei. Vocês, conheço vocês? Não, glória a Deus. Amém, ainda bem que eu não conheço. Eu não sei o que passa no coração de vocês, o Espírito Santo sabe muito bem. Mas, como foi falado para os irmãos, estações, Deus trabalha com estações. Deus trabalha com estações. Final de estação é um tempo de mudança, é um tempo de coisas que elas param. Talvez a gente fale assim, por que parou tudo? O que aconteceu? Mas só vem uma nova quando existe o quê? Uma estação que termina. E Deus está propondo a vocês um tempo novo. Não sei o que passaram, não sei exatamente as dificuldades que tiveram, não sei o que pessoas falaram para vocês. Não sei. Mas o que Deus está falando aqui é um tempo novo, é um tempo de desconsiderar o passado e ter uma expectativa de considerar o que Deus está propondo a vocês. Irmãos, o caminho de Deus é mais ou menos assim. Ele vai na frente, dizendo assim, já fiz todo o caminho, pode vir tranquilo. Não é, reparem, não é um tempo de probabilidade, não é um tempo de sorte, não é um tempo de uma possibilidade, mas é um tempo de coisas sendo estabelecidas assim, sabe, a convicção
de Deus fazendo coisas na vida de vocês, estabelecendo coisas. Isso veio porque o nível de confiança aumentou. Então continue investindo em confiar no Senhor, em amar ao Senhor. Os pesos sendo tirados, ele fala assim: ei, vai ficar mais leve, vai ficar mais leve. Corra a carreira, corra a carreira, corra a carreira. Pode correr, pode correr, pode correr. É um tempo do teu coração, do seu coração, do seu, está voltado para pessoas. É um tempo de amor, é um tempo de as pessoas sentirem amor, é um tempo de as pessoas serem ministradas, porque pessoas são machucadas. E talvez eu não sei, claro, não sei se vocês foram machucados, mas a questão é que o Espírito Santo cura. Tá entendendo? Cura. E por que ele nos cura? Porque ele nos habilita a entender o sofrimento das pessoas e curá-las também. É um tempo novo. Não sei se vocês são daqui, mas talvez seja um tempo de se associar a eles. Talvez seja um tempo de você falar: cheguei no lugar certo, não estão aqui por acaso. Receba isso, amém, queridos? Receba em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fica de pé, vamos terminar. Glória a Deus. Tem que jantar em casa hoje, né, pastor? Levanta suas mãos. Glória a Deus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor, pela tua unção que permanece em nós. Ela está em nós. Ela não se afasta de nós. Ela nunca vai nos deixar. Mas como aprendemos nessa noite, que nós todos reavivemos o dom que recebemos do Senhor. Todos nós recebemos um dom. Todos nós recebemos uma palavra. A gente reaviva esse dom diante do Senhor, porque o Senhor tem povo para ser conquistado nesse bairro. O Senhor tem povo para ser conquistado nas nossas famílias. O Senhor tem pessoas que precisam ser influenciadas por essa palavra. Por isso que nós reavivamos. Sim, reavivamos o dom que há em nós. Não estamos com medo, pelo contrário, ousados, porque essa palavra ela é poderosa para transformar esse mundo. Não estamos temerosos, pelo contrário, teu Espírito nos enche de coragem, e nós temos uma palavra que pode mudar o curso deste mundo. Obrigado por cada vida aqui, por essa igreja que é fortalecida neste lugar, nessa noite, um tempo de... Irmãos, eu declaro sobre sua vida um fortalecimento sobrenatural. Irmãos, creiam, existe cura para a sua vida, aquilo que você precisar. Cura não só de doença, mas livramento de dores, porque Ele quer você pleno para servir ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, teu povo sendo renovado, cheios do teu Espírito, cheios da tua presença, cheios da tua palavra, uma palavra que transforma, cheios da tua graça, em nome de Jesus. Dê glória a Deus bem alto.